Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Cabral Academy, do De Frente com o Cabral, um produto da Cabral Academy, um oferecimento especial para você que está nos seguindo. Então, quem ainda não está seguindo o canal, por favor, se inscreva aqui, ativa o sininho para você receber notificação, porque vem muito conteúdo forte por aí. Queria deixar um agradecimento especial pro João do Me Deixa Podcast. Não existe anfitrião melhor do que esse cara. Inclusive, se você tá procurando um podcast aqui em São Paulo, tá na legenda, dá uma olhada com carinho, porque vai ter muita informação boa na legenda e muito contato para você seguir. Agora, sem mais enrolação, vamos direto à nossa mega convidada, uma incrível amiga, que eu tenho prazer de chamar ela de amiga. Vou começar dando um spoiler. Ela é mãe da maravilhosa Sara, esposa do nosso querido mestre de jiu-jitsu Carlos Chum, referência no direito da saúde, especialmente em autismo. Então, para você que deseja abrir um novo braço no escritório, deseja enxergar outras possibilidades, fica atento nesse podcast porque vai sair ouro. Minha querida Yara Dorta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto você é especial, não só para mim, mas para todos aqueles que te conhecem. Então, até antes de você se apresentar, eu gostaria de falar assim, quando falo em Yara, a primeira palavra que eu lembro é compaixão. Você é uma das pessoas que tem a maior compaixão que eu conheço. Você é daquela, vamos. Não importa se é para beber moral alguma coisa ou se é para ir para uma guerra. Então, assim, todo mundo deveria ter uma Yara na vida. Para quem não tem a honra de te conhecer ainda, quem é Yara Dorta? Bom, Marcelo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite para vir aqui no seu podcast. Para mim é uma honra tá aqui com você. E eu já te disse o quanto eu admiro você, né? Eu tenho o prazer também e a alegria de te chamar de amigo. Isso é genuíno, você sabe, né? E, bom, Yara Dorta é uma advogada, né, já há 20 anos. Eu comecei atuando sozinha, né? Na verdade, eu sempre trabalhei sozinha. Até recentemente eu constituí uma sociedade, mas por fim nós rompemos. Sempre trabalhei na área de direito do trabalho, civil, fazia um pouco de tudo, né? E chegou um momento que eu quis trabalhar, focar em uma área, eu precisava encontrar um propósito, né? Então, eu sou uma advogada apaixonada pelo que eu faço. Hoje, principalmente, que eu me encontrei na advocacia. Sou mãe da Sara, né, que é o amor da minha vida. Esposa do Carlos Chum, como você disse. Apaixonada pela minha família e pelos meus amigos. E é isso, é um pouquinho sobre mim, né, que eu posso dizer. Yara, minha querida, você disse que você sempre fez de tudo e hoje você é uma enorme referência no direito da saúde voltado para autistas. Inclusive, participou dessa obra, que já a gente vai falar dela. Sim. Mas o que eu quero saber antes e que eu acho que o pessoal está curioso? Como que você foi parar no direito da saúde para autismo? Porque você não só especificou, como você se afunilou e virou, assim, uma super especialista nisso. Por que o direito dos autistas? Sim, eu iniciei no ano passado no direito da saúde, né? E o autismo sempre foi um assunto que me chamou a atenção, porque eu via, né, a angústia das famílias por conta da dificuldade com os planos de saúde, com o SUS, né, de conseguir o tratamento adequado de fato. E aí, no final do ano passado, eu tive uma situação com a minha filha, né, com a Sara, que eu tive que fazer uma avaliação neuropsicológica para saber se existia algo, né, que a escola vinha apontando. E, na verdade, até agora não temos um diagnóstico fechado, está tudo bem, mas eu tive que ir por esse lado porque ela teve uma suspeita de autismo, né? Então, eu fui estudar, eu fui procurar entender mais sobre o autismo e me aprofundar. Me especializei para ajudar, a princípio, minha filha, né, que ela tinha uma suspeita. E como já havia já havia me chamado a atenção essa área, eu
me apaixonei de fato pelo direito dos autistas para ajudar mesmo as crianças, porque aí, quando a gente começa a frequentar clínicas e conversar com pais e com profissionais de saúde, as pessoas começam a te procurar, né? E como eu me apresentava como advogado especialista em direito da saúde e que estava atuando com autismo, os pais me procuravam e aí eu comecei a atuar. Falei, bom, preciso me especializar para atender da melhor forma essas famílias, essas crianças, né? Foi por isso que eu me especializei e sou, assim, apaixonada. Cada liminar que a gente consegue, cada tratamento é uma alegria, assim, é uma satisfação muito grande. Ou seja, após 20 anos de formada, uma advogada já consolidada, você se reinventou. Sim, porque eu tava totalmente acomodada. Eu vim de uma advocacia muito arcaica, né? Na época não tinha nem processo eletrônico. Eu comecei em 2005. Gente, e ela só tem 30 anos. Mentira! Pensa, essa menina se formou com 10. É nada. Então, assim, eu fiz estágio durante a faculdade com juiz de direito lá da cidade onde eu morei no interior. Os 5 anos de faculdade, eu era apaixonada, eu queria ser juíza. Onde você se formou? Eu me formei em São José do Rio Preto. Olha, coisa boa. Um calor, um sol para cada um lá, né? Jesus. E eu morei 20 anos em Paulo de Faria, que é uma cidade pequenininha. Deve ter menos de 10 mil habitantes. Viajava todo dia para estudar, 100 quilômetros todo dia, ônibus dos estudantes, indo e voltando. E aí eu fiz estágio, eu queria ser juíza, né? E lá eu autuava processo, eu numerava a folha, eu colocava aquele adesivo na capa. Então eu vim daquela advocacia. Sempre tive meus clientes, eu vim para São Paulo em 2010, né? Porque eu vi que lá realmente não dava para ter um crescimento, né, e tudo mais. Vim para São Paulo, comecei a advogar aqui. Só que eu comecei a trabalhar para empresas na área trabalhista, né? A gente recebe aquele valor fixo mensal e como eu não tinha contato com outros advogados, eu sempre trabalhei sozinha, então eu vivia, né? Uma bolha, né? Exatamente. Quando eu comecei a ver que outros advogados estavam ganhando mais dinheiro que eu, né? Muitas vezes pior que você, né? Exatamente. Não tinha uma qualidade técnica que eu olhava e falava, gente, como que é isso? Né? Que eu fui entender. Para mim, tráfego pago, CRM. O que era CRM? Não sabia o que era CRM. Né? E aí eu fui procurar mentorias, procurar me especializar. Inclusive, estou na Cabral Academy buscando, né, cada vez mais o crescimento do meu escritório, me especializar. Tenho certeza que eu estou no melhor lugar, inclusive, puxando a sardinha aqui para o meu mentor querido. E, então, justamente por isso, eu vim de uma advocacia muito arcaica, né? Então, eu fui me especializando, entendendo, buscando conhecimento, buscando me relacionar com pessoas, sempre em movimento. Você literalmente queimou o barco. Já ouviu falar dessa expressão? Não. Era uma expressão que o pessoal usava na guerra, quando chegava de barco para invadir um outro território. Quando os soldados pulavam na água, eles queimavam o barco. Por quê? Porque não tem opção de volta. Vai para frente agora, se vira para ganhar o território. Porque para cá você não volta, não tem mais para onde voltar. Parabéns por essa coragem. São poucas pessoas que eu vejo com a determinação tão forte, tão precisa igual a sua. Você dá aula disso pra gente. Talvez você não saiba o número de pessoas que se inspiram em você pela sua história. E é incrível. A gente viu isso pelo seu lançamento, que a gente fez uma noite do autógrafo, né? Foi Sim. muito prazerosa. Teve gente que veio de outra cidade para te é. ver, para te prestigiar. Então, foi muito legal. E essa questão de você se especializar foi tão grande, foi tão bem feita, que você foi coautora de um livro. Fala um pouquinho para quem está... Sim, exatamente. A doutora Luísa Lucena me convidou para fazer parte dessa obra que está incrível, tá? O livro está lindo, eu sou realmente suspeita para falar. Eu não pensei 2 vezes, né? Porque nesse movimento todo que eu tenho feito, eu aprendi que a gente não pode negar nada. Tem a oportunidade de falar, de fazer qualquer coisa, vai. Mesmo com medo. Eu tenho dificuldade para falar em público, inclusive. É meu primeiro podcast. Mas esse livro, quando eu fui convidada, falei, eu vou participar, eu vou escrever. E fiquei muito feliz, porque eu falei sobre um tema que tem tudo a ver com o início mesmo da minha escolha,
no direito dos autistas, que é o acesso ao tratamento em fase de diagnóstico, porque muitas famílias encontram barreiras, né, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, porque os médicos dizem que precisa ter um diagnóstico fechado para iniciar o tratamento. Então, se não tem um CID no relatório médico, se não tem um diagnóstico fechado, a mera suspeita, né, ou investigação seria um óbice para eles autorizarem o tratamento e a criança... Né, então, justamente por conta do diagnóstico precoce, que é muito importante, da neuroplasticidade cerebral, né, que ocorre na primeira infância. Então, as crianças, quanto antes elas iniciarem o tratamento, melhor elas vão se desenvolver suas habilidades, tanto, né, de convivência social, como as habilidades do dia a dia mesmo. Então, isso acaba atrapalhando muito, porque às vezes a criança passa da idade, não que ela não vá aprender, não que ela não vá se desenvolver, mas quanto antes ela começa, melhor. Ou seja, uma mera suspeita já tem como a gente brigar pelo tratamento adequado, para começar a investigar de uma forma correta. Sim, com certeza. Para fazer a avaliação, para fazer as terapias, até porque nas terapias, né, que os médicos prescrevem, é que os profissionais eles conseguem avaliar se de fato é um autismo. Às vezes a criança ela não fala, às vezes é uma apraxia da fala, não é um autismo. Né? Então, vai para o fonoaudiólogo e aí direciona direitinho o tratamento da criança. Mas precisa investigar e, com isso, só com autorização do plano ou do SUS. Exatamente. Para os dois funcionam? Para os dois funcionam. Entendi. Nossa, eu tô chocado com a quantidade de informação e de palavras bonitas que você falou já logo nesse começo já. Anota aí, meu casca de bala, meu menino Aro, pra gente pôr no nosso vocabulário também isso aqui. Tá aprendendo aí também, né, João? Porque o negócio aqui tá chique, viu? Tá chique. E, João, meu querido roster, tá pegando certinho aqui? Porque eu queria falar uma coisa bem legal aqui. A gente falou bastante desse livro, que você foi uma das coautoras. Tem outros amigos meus que participaram também dessa obra magnífica, que foi coordenada pela Luísa Lucena. Tem o André, que participou, o Johnny, a Rafa, né? A Rafaela participou também. Tem, enfim, um monte de gente bacana aqui. E quem quiser adquirir esse livro, não, é merchan gratuito, tá, galera? Tô ganhando R$1 com isso, não. Muito pelo contrário. Vocês sabem que eu indico que é bom. Quem quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link da Yara aqui, o contato dela, é só chamar que ela consegue resolver isso daí para você. Isso daqui, na verdade, é uma obra super completa. Eu comprei uma, tive o prazer de ganhar autografado, conversa lá no Instagram para ver se ela te manda também com uma dedicatória. Mas não tem só advogados, né, Yara, que participaram. Quem mais que participou daqui? Quais outros profissionais? Sim, profissionais da saúde de uma forma geral. Eu vi que tem médico, terapeuta. Tem médico, tem terapeuta, tem psicólogas. Nossa. Sim. E qual a importância de um trabalho em conjunto com esse povo? Porque só o advogado não faz um milagre. Sim, é importante, né? A gente costuma dizer que o autismo não adianta tratar somente nas clínicas, né? Com os profissionais que de fato vão fazer as terapias com a criança. É importante também a escola, né, integrar essa criança, ter uma psicopedagoga, né, também ali apoiando. Tem criança que precisa de um profissional de apoio, né? Então, é muito importante essa integração escola, né, com a saúde, com o tratamento. Entendi. Qual foi o caso mais diferente, assim, antes de falar disso, para a gente não cometer nenhuma gafe, para você me educar e para quem não sabe, para quem está assistindo também, qual é a maneira correta da gente se direcionar? Porque eu sei que não é portador de... Como que eu falo do jeito correto para o autista? Sim, porque muita gente trata o autismo, principalmente os planos de saúde, tratam como doença, né? Tá. Então, o autismo não é doença. O autismo é uma condição, né? Que essa criança, ela naquele momento, ela possui. O autismo não tem cura, é uma condição. Tá. Então, é criança autista, não é criança portadora de autismo. Ela não porta o autismo, né? Então, é errado falar dessa forma. Perfeito. Até para não soar de forma preconceituosa, não mostrar desconhecimento. Exatamente. Super importante, né? Não atacar ninguém, até que de forma involuntária, é interessante saber de tudo isso. E
qual foi o caso mais emblemático que você já teve nessa fase aí da luta? Eu sei que você manda um monte de liminar lá, deferida, enfim. Mas qual foi um caso que te chamou muito a atenção? Você fala, nossa, que delícia ter conseguido isso para essa pessoa. Sim, teve um caso de uma família que ela estava tentando junto ao plano desde o final do ano passado, desde novembro, dezembro, para que o plano indicasse clínicas que fossem aptas para atender a criança, né? Geralmente, a criança ela tem uma carga horária alta, né, de sessões de terapia, com vários profissionais, né? É um tratamento multidisciplinar mesmo. E o plano não indicava, além de não indicar nenhuma clínica, quando ele indicava, essa clínica ou não tinha profissionais aptos de fato, especializados naquela determinada terapia, ou não tinha vaga, ou tinha fila de espera indeterminada. Então, o que o plano faz? Ele falava para a família, não, eu vou colocar aqui o nome do seu filho na lista de espera, quando liberar a vaga, eu chamo vocês. E nunca chamava. Nossa. Né? Então, imagina, uma criança sem terapia, nível 3 de suporte. Nível 3 é o mais alto? É o mais alto, que precisa de mais apoio, né? A gente costuma dizer. Outra coisa importante, só fazendo um adendo, né? Um parêntese aí. Não existe diferença. Autismo é autismo. Né? Existe, lógico, os níveis de apoio. A criança de nível 1 de suporte, ela precisa de menos apoio que uma criança nível 3 de suporte, isso é óbvio. Mas acontece muitos casos de, por exemplo, no caso de isenção de impostos ou de saque de fundo de garantia para os pais de criança autista, que eles diferenciam. Né? Então, assim, não existe mais ou menos autista. O nível 3 de suporte tem direito, o nível 1 não tem. Isso não existe. Tá? Mas voltando, depois a gente pode até aprofundar nesse... Sim, super interessante. Sobre os direitos, né, e tudo mais. Mas esses pais, eles não conseguiam de forma nenhuma. Quando eles me procuraram, eles vieram desesperados. Era cada hora empurrada para um lugar, Exatamente. Né? Hora não tinha, hora estava na fila, hora estava na espera. A criança não conseguia ir para a escola porque ela precisava de uma intervenção até para regular essa criança, ter um aplicador ABA na escola, né, para ajudar essa criança e tudo mais. A criança em casa, totalmente desregulada, né, os pais preocupados. E aí, quando veio para a gente, nós demonstramos, né, que as clínicas que o plano de saúde oferecia não eram aptas de fato, né, além de não ter profissionais especializados, ela não tinha vaga. Então, a ausência de vaga e a fila de espera já é uma negativa. Tem prazo de fila de espera aceitável ou não? Tem que ser instantâneo? Não tem. É um tratamento que é urgente. Então, a criança não pode esperar. Ótimo. Né? Então, geralmente, as filas de espera são indeterminadas mesmo. Então, nós entramos com a ação de obrigação de fazer em face desse plano, já demonstrando, já com todas as provas, né, de que essa clínica ela não tinha vaga, não tinha os profissionais, não atendia carga horária também, porque muitas clínicas, às vezes, faz sessões de 30 minutos, quando aí o mínimo, né, aceitável, até a gente, que vem nos relatórios médicos, quando não vem, a gente pede até para o médico dar uma corrigida, no mínimo de 50 minutos, porque imagina, a criança chega na clínica, começou daqui 30 até a criança, né, chegar e tudo, se acomodar, 30 minutos que acabou. Né? Que terapia é essa? Entendi. E aí a gente demonstramos tudo isso para o juiz, conseguimos eliminar de uma forma, a gente demonstrou de uma forma que o plano não teve nem defesa, eles não tinham o que alegar, né? E esse plano de saúde, essa operadora, ela foi condenada a custear uma clínica particular. Opa, coisa boa. E vocês que indicaram a clínica? Então, a família, ela visitou essa clínica antes, ela viu se de fato existiam os profissionais que essa criança precisava, se atendia a carga horária, tudo perfeito. A gente junta até os certificados dos profissionais para comprovar que ela sim é apta, ela sim tem condições de atender essa criança. Então, a criança e a família não sabe como agradecer, sabe? A criança está fazendo o tratamento direitinho nessa clínica particular. Então, assim, é uma alegria para a gente se emociona também. Porque você acompanha também a evolução da criança, Sim. Né? Por conta dos relatórios médicos, esse trabalho em parceria com o médico é super importante, com os outros terapeutas, né? Sim, exatamente. Para informar no processo. Que legal, cara. Nossa, deve ser realmente emocionante. Sim. Emocionante. Você falou sobre o direito dos autistas, né? E eu sei que são muitos. Inclusive até tratamento com cavalo, enfim, eu já ouvi umas coisas assim.
quais são os... Vamos falar dos básicos primeiro. O que tem de básico para quem tem um filho com autismo, que busca... O que cobre e o que não cobre um convênio? Vamos falar assim. Ou o SUS. Tá. Eu vou falar de um direito muito importante, que muitas famílias, às vezes, deixam de iniciar o tratamento porque não tem condição financeira. O tratamento do autismo é caro, né? E muitas vezes o SUS não oferece o tratamento adequado. Então, a criança não consegue evoluir, não consegue, de fato, um tratamento, né? Então, sempre que chega um cliente no escritório nessa situação, né, a gente diz que ele tem direito, preenchidos os requisitos, claro, ao BPC-LOAS, né? Porque o BPC-LOAS é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Então, esses pais eles conseguem contratar um plano de saúde. E aí, mesmo que o plano de saúde não ofereça as terapias necessárias, a gente consegue fazer com que ele cumpra isso. Então, a criança já começa por aí, porque o mais importante é o tratamento. Tendo um benefício assistencial que possibilite a contratação de um plano de saúde, a criança vai ter o tratamento. Incrível. Né? E aí, saque de fundo de garantia, né, para os pais de autistas para o tratamento. Ele consegue fazer o saque integral da conta do fundo de garantia, né? Isenção de impostos, IPVA. Nossa, tem muita coisa ligada, rodízio, né? Aqui em São Paulo tem o rodízio Sim, veicular, né? Exatamente. Então, assim, são muitos direitos, são inúmeros, né? Dentro da escola, tem direito a um acompanhante especializado, quando a criança precisa desse acompanhante. E quem paga esse acompanhante na escola? A escola. A escola? Isso. Entendi. E aí a escola é obrigada a fornecer e não pode cobrar nada além disso. Nada além... Por exemplo, tem uma escola particular, ela precisa oferecer esse profissional de apoio para a criança, quando uma criança necessita. E não pode haver diferença de mensalidade. Né? Então... Anota, menino Badão, anota pra gente, porque olha, essa daí... Impressionante. Eu realmente desconhecia isso. Tá vendo a importância, gente, de ter alguém especializado falando com a gente? E aí, essa ação, por exemplo, se a escola não fornece, a ação é contra a escola? Sim. E se for um colégio público também? Secretaria da Educação. Sim, a gente entra com ação em face do poder público. Gente, não deixem de lutar pelo direito do seu filho. Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui que tem direito, que seja o município, o estado, o governo, o plano de saúde, como as coisas se encaixam perfeitamente para isso. Não deixem de ir atrás. Pode ser a diferença do seu filho ter uma evolução mais rápida ou ficar no mesmo estado, talvez até regredir sem o tratamento correto. Então, que trabalho lindo que você faz, Yara. Eu tinha ideia que era bonito, mas eu não sabia que era tão chocante assim, tão fora de série. Nossa. E qual foi o tratamento, um ou mais de um, mais diferente assim que você já viu algum médico indicando? Teve algum assim? Diferente? Tipo, você falou, não, tipo, por exemplo, a ecoterapia não é um tratamento comum, né, para determinadas situações. Quais outros você já viu? Ou como funciona, enfim? Eu acho que a ecoterapia é o mais, assim, diferente, mas funciona demais, né? Para as crianças que precisam. O que ele faz? Você sabe me dizer, mais ou menos? É uma aulinha, né? Com os cavalos, as crianças passeiam e tudo mais. Que legal, cara. Imagino como o plano de saúde deve lutar para não pagar um negócio desse, porque não é barato, né? Não é barato, mas exatamente. Aí existem dois problemas, o que é o nosso e o que é o deles. E eles que lutem. Que incrível de verdade. E em relação às escolas e os planos de saúde também, o que é importante dizer, muitas escolas, quando chega uma criança para se matricular, até tem vaga, mas quando o pai informa que a criança é autista, aí a vaga some. E qual a dica que você dá para a pessoa produzir uma prova para poder contratar um advogado ou procurar defensoria, enfim? Então, é sempre importante, né, quando a pessoa for conversar na escola, eu indico que a pessoa grave a conversa mesmo. Porque é difícil produzir prova disso, né? Então, só gravando mesmo. Né? Ou mandando e-mail quando o contato é dessa forma, gravando ligação. Tem que fazer isso. E a mesma coisa os planos de saúde, que negam contratação ainda para autistas, né? Acontece isso em pleno 2024? Demais. Acontece demais.
Aí falam que eu sou hater de plano de saúde, mas não dá, né, gente? É tipo assim... É difícil você elogiar esses cabras, mas... Hoje, com esse contato com o mundo da medicina, com essas terapias alternativas, as terapias tradicionais, se você não fosse advogada, você seria para algum ramo desse? Ou não? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Só advogada? Não me vejo mesmo. Não consigo visualizar assim. E agora, advogada especializada em autismo. Não Sim. vê também outra área que te empolgue o tanto quanto? Não, na área da saúde mesmo. Na área da saúde. Sim. Para quem está começando, que gostou desse bate-papo, achou legal, eu estou impressionado, tá? Primeiro pela quantidade de palavras lindas que você falou aqui, pela mudança na vida das pessoas, que a gente sabe que pode determinar o desenvolvimento de um ser humano, né? É uma coisa muito forte isso. Quem precisar de alguma ajuda pode te procurar? Como que funciona isso? Você está aberta a passar um pouco do seu conhecimento? Eu sei que seu Instagram, que inclusive está aqui na descrição do vídeo, tem muita coisa boa, tem muita informação legal. Mas se alguém precisar de você, como que a pessoa te contata? Pode chamar lá no Instagram? Claro, pode me chamar, totalmente à disposição. Eu fico sempre atenta às redes sociais, porque a procura, de fato, as mães sempre questionam, quando, principalmente, né, agora depois do livro, ou quando eu faço algum vídeo. Então, eu estou sempre à disposição. É só me chamar no Instagram. Tem o telefone lá do escritório também, tem o linkzinho. Pode clicar lá e chamar que a gente Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram profissional é Yara Dorta Advogados e o meu pessoal é yaradorta.adv. Show, a gente vai colocar aqui na descrição também. E, bom, a especialização é mais do que necessária. A gente Sim. já entendeu isso, até pela quantidade de coisas peculiares que tem essa área, né? E pela importância dela. Agora, a maioria das pessoas não sabem dos direitos que elas têm. Sim. Eu mesmo sou advogado, eu vi quanta coisa você trouxe de novidade aqui. Então, hoje o seu trabalho de informar as pessoas na rede social é fundamental. Você sente isso? Sim. É o mais importante, né? A gente informar. E essa é a nossa missão também, né? Informar as pessoas, esclarecer sobre os direitos, porque tem muita gente também que faz conteúdo equivocado, né? E realmente as pessoas não sabem, às vezes, do que pode ser feito, né? A pessoa recebe um não do plano de saúde ou do SUS. Ah, mas é assim mesmo, tem que esperar, mas é demorado mesmo. Não, gente, não é. Né? Se tratando de saúde, principalmente a saúde do seu filho, é importante procurar uma pessoa que entende, que realmente é especializada no assunto, porque é uma área que não dá para se aventurar, né? Não tem... Precisa ser um advogado especialista, que entenda de fato do assunto, que vai poder efetivamente ajudar essa criança, essa família. Você falou essa questão do conteúdo, eu ouvi uma coisa muito engraçada uma vez, que hoje a gente tem uma abundância de conteúdo, uma abundância de informação, um grande volume de informação nas redes sociais disponível, que o difícil não é isso, o difícil é você filtrar o que realmente presta, né? Sim. Hoje em dia todo mundo faz conteúdo, né? E a gente que estuda bastante, né? Tá sempre atualizado. Às vezes eu vejo coisas ali que eu falo, meu Deus do céu. Né? E nesse mundo que você está acompanhando, que é praticamente uma outra realidade, só quem vive essa luta sabe, né? Sim. Eu já ouvi falar que o autismo é modismo, né? Já ouvi falar que as pessoas estão se aproveitando. Outro dia eu vi até um desavisado falando, agora todo mundo é autista. Por que você acha que teve esse aumento? Não, gente, sempre existiu autistas no mundo. É que eles não apareciam, eles estavam em casa ou em manicômios. Ou não era diagnosticado, né? Exatamente. Não tinha tanta informação, né? Então, a lei Berenice Piana é de 2012. Nossa, super recente, né? É super recente, né? Que é uma lei super importante. A Constituição Federal já, por si só, garante, né, os direitos das pessoas autistas, né? Mas foi importante a promulgação dessa lei para, de fato, estabelecer direitos específicos, né, para informar as pessoas. Foi uma luta de uma mãe, né, que é a Berenice Piana, que foi muito importante. Foi um marco, assim, no direito dos autistas. É um marco, né? Berenice, para o direito dos autistas, seria a Maria da Penha para o criminal. Sim. Que maravilhoso. Que incrível. A gente vai deixar o Instagram dela aqui também, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor. Vamos deixar aqui na descrição. Sim.
Muito bacana, bacana demais, demais. Qual que você acha que é a maior luta que os autistas têm atualmente? Olha, Marcelo, além do preconceito que ainda existe, né? As mães, os pais, as famílias sofrem muito por conta disso, que é uma pena, né? Isso tudo por falta de informação, né? Então, a gente vê que tem mães que levam os filhos, por exemplo, num parquinho, vê as outras crianças brincando, o filho não está, né, de repente, interagindo. É um sofrimento para os pais, né? E a dificuldade de encontrar o tratamento correto, adequado. Muitas vezes os médicos não ajudam também, né? Tem muito médico que faz prescrição que às vezes a criança não é aquilo que a criança precisa, né? Tem muito médico despreparado ainda. Então é importante procurar bons médicos, né? Bons neuropediatras, para de fato olhar para essa criança e ver o que ela precisa realmente. Então a maior luta é a dificuldade para encontrar o tratamento certo, né? Ficar correndo é uma luta muito grande, são muitas coisas, sabe? É bem, bem difícil mesmo. Por isso que é tão importante ter um apoio especializado ao lado para lutar junto, né? Exatamente. Existe algum sinal que a mãe deve ficar atenta, a mãe, o pai, deve ficar atento à criança, que pode ser um indício? Ou quem tem que avisar isso é a escola? Como que funciona? Então, existem os marcos do desenvolvimento, né? Então, quando a criança começa a falar, se passou muito daquela idade, né? A gente fala que a gente não pode comparar uma criança com outra, mas às vezes é importante comparar, né? Até por conta dessas situações, né? Às vezes a criança está com 2 anos, não fala ainda, poxa, peraí, né? Ou a criança, às vezes bebezinho, né? É possível, até nesse livro tem um capítulo muito importante, que é possível fazer o diagnóstico antes dos 12 meses de idade. Nossa! E aí, então, às vezes a criança ela não interage, ela não olha no seu olho, ela não atende quando você chama, né? É a seletividade alimentar. E um autista não é igual ao outro. É um espectro, né? É muito amplo. Então, cada criança vai apresentar um sinal. Não são sinais, né? Não é taxativo. Toda criança autista não olha no olho. Não. Então, mas assim, são sinais até... o início, né, quando a criança começa a falar, se ela demora muito para falar, se ela não interage com outras crianças, se ela não atende chamado. Então, é bom ficar atento a esses sinais, né, que são só alguns, né, do autismo. Por isso que os tratamentos, na verdade, são tão amplos, né? Porque como cada caso é um caso, não tem como você fixar e falar, o autismo, para autismo vai ser isso, isso, isso. Não, é diferente, não tem. né? Tipo de um joelho, que a gente sabe qual vai ser o procedimento, né? E fora que, assim, a capacidade, né, de cada criança de se desenvolver, de alcançar o máximo potencial, cada uma tem o seu. Então, é muito particular de cada criança. Não tem um autista igual ao outro. Não existe. Incrível. Incrível mesmo. Yara, a gente já estamos encaminhando para o nosso final, mas já passar rápido. Mas ainda tem muita coisa que eu quero te perguntar. Tá. Muita coisa que eu quero te perguntar até para a nossa audiência te conhecer melhor. Queria fazer um quadro que é de frente com o Cabral. São 12 perguntas, bate pronto. Eu pergunto, você responde o que vier na sua cabeça. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode estender do jeito que você se sentir mais à vontade. Certo. Beleza? Tá bom. Um sonho. É viver até minha filha crescer e poder cuidar dela, até ela ficar independente e não precisar mais de mim. Meu maior sonho. Sua banda preferida? Eu acho que Charlie Brown. Charlie Brown, boa. 2-0 já Charlie Brown, hein? Essa é a segunda que fala Charlie Brown. Um esporte. Primeiro, vôlei. Voleibol. Me conta essa história, inclusive, que você foi jogadora de voleibol profissional. Sim, quando era menor. Nunca fui pequena, mas eu sempre joguei vôlei. Que legal. Desde, acho que 5ª, 6ª série, na época se falava, nem sei como é hoje. Uhum. E eu joguei até começar a fazer faculdade, até decidir fazer direito, porque minha mãe falou, você escolhe, ou você vai jogar vôlei, porque eu vivia na quadra. Minha mãe leva o colchão. Eu jogava o dia inteiro. E eu jogava no time de São José do Rio Preto. Então, minha mãe me levava
3 vezes por semana para Rio Preto. Ficava de manhã até a tarde, eu treinando o dia inteiro. Imagina, só mãe para fazer isso. Só mãe para fazer isso. Eu era apaixonada, assim, apaixonada. Eu só parei para começar a estudar. Mas eu viajava para jogar, eu apaixonada. Que sorte a nossa, ganhamos uma profissional maravilhosa no direito da saúde, mas que pena, porque certamente perdemos algumas medalhas olímpicas por conta disso. Uma cor. Verde. Seu livro favorito? O meu. Ah, é óbvio, né? Não tinha como ser outro. Doce ou salgado? Doce. Sua comida preferida? Comida japonesa. Boa, boa. O que te deixa muito, mas muito feliz? Ah, minha filha. Não consigo pensar em outra coisa. Ela não deixa só você feliz, tá? Deixa todo mundo quando ela tá ao redor. E o que te deixa muito brava? Muito brava? Ai, mentira. Também. A melhor característica da Yara é? Verdadeira. O que mais te empolga atualmente? Meu trabalho. Eu Sim. tenho... Nossa, eu tô a milhão, assim. Dá pra perceber. Dá pra perceber. E se você pudesse almoçar com alguém, com quem seria? Com meu marido, né? Ele é maravilhoso. Ele realmente, quem não conhece, está perdendo. Mas que coisa fantástica. Olha só. Mãe de família, mulher de família, chefe de família, mãe da incrível Sara, uma menina que encanta todo mundo, esposa, empresária, dona do próprio escritório. Sim. Estuda demais. Não vou falar palavrão para o YouTube não me cancelar, mas... De noite até... Eu sei. Quando tem corujão, então... Eu sei. Como que você faz para fazer tudo isso? Porque a gente sabe que uma criança pequena, de 4, 5 anos, exige muito, ainda mais uma mãe tão presente como você. Como que você faz para dar conta de tudo isso? Qual o segredo? Marcelo, é um dia de cada vez. E assim, a gente faz o que dá. Né? Eu faço o meu melhor para ela, faço... Assim, eu priorizo minha família. Faço o melhor para minha família, minha filha, meu marido, minha família em geral, né? É minha prioridade. E um dia de cada vez. É muito corrido, é muito puxado, só que é muito gratificante também. A jornada é muito bonita, sabe? Todo dia acontece algo novo, é um cliente que chega com uma situação diferente, é na própria mentoria que a gente, né, troca ideia ali, aprende nas aulas. Então, é uma empolgação que eu tenho o dia a dia, assim. Então, se renova a cada dia, vamos dizer assim. Cansativo é. Mas eu falo, eu dou conta. É um dia de cada vez. Bom, passou hoje. E se organizar, né? Também. Incrível. Tem que ser muito organizada para dar conta mesmo, porque é difícil, não é fácil. Um recado para uma mulher que hoje está desmotivada ou que não vê uma luz, você que se reinventou depois de 20 anos de formada, eu vi essa estrela renascer e, tipo assim, com muita garra, com muito sucesso. Então, saiu do absoluto zero para participar de livros, palestras, workshop, convidada no podcast. O que você deixaria de recado para essa mulher, independente da profissão dela? Sim, o que eu posso, assim, dar um recado é para essa pessoa não se conformar com a situação dela atual, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, na situação que ela tiver, para ela não se conformar, para ela ir atrás do que ela quer, que ela vai conseguir. Difícil não tem nada fácil, né, Marcelo? Não tem fácil... Não tem, gente. Se falarem que tem fórmula mágica, estão mentindo, Não né? existe. Tem que correr atrás, tem que lutar, mas escolha um por quem e vai atrás. Hoje o seu por quem é a Sara? É a Sara, é meu marido, é minha família. Legal, Sim. legal demais. Yara, foi um prazer te receber. O encerramento é todo seu. Você pode olhar para essa câmera aqui, que ela é sua, e deixar o recado, o que você quiser, para quem você quiser. Pode ser para a Sara, para quem está te assistindo. Fique à vontade. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por essa oportunidade, minha querida. Prazer de verdade. foi todo meu, todo meu. Eu agradeço pela oportunidade novamente e por tudo que você e a Cabral Academy têm feito por mim, que vocês não têm noção, gente. Vocês não sabem o que é a Cabral Academy.
Bom, o que eu tenho de recado para deixar para quem está me assistindo, né, principalmente para as famílias atípicas, que é hoje a área que faz brilhar meus olhos, não desista. Não desista do tratamento do seu filho, não desista dos direitos do seu filho. Procure sempre um profissional especializado para te ajudar, de fato. E eu estou à disposição para quem quiser falar comigo, tirar dúvida, o que for, é só me chamar. Tem um link lá no Instagram, no meu WhatsApp do escritório. Pode ser por direct. Eu estou totalmente à disposição de quem precisar. É isso. Muito obrigado, minha amada amiga. Você é agradeço. fenomenal. Valeu, João. Obrigado você também. Você é 10.